Olá, eu sou o pastor Darwin e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Saudações. Que bom estar aqui hoje, que bom estar com vocês. Que maravilhoso estar aqui. Tenho certeza que tem sido para vocês também. Estão conseguindo me ouvir bem? Amém? Ou antes, alguém falou mais ou menos aí? Isso, acho que melhorou agora, e aí? Amém? Glória a Deus. Pessoal, que alegria de estar aqui hoje. A nossa mente, ela será convocada nessa noite a uma reflexão profunda. E eu quero caminhar junto com vocês nessa reflexão. Eu não quero que seja somente alguém aqui falando a vocês e vocês somente escutando, mas interagindo comigo o tempo todo. Que os rostos de vocês, que a alma de vocês, que o espírito de vocês, que o corpo de vocês se comuniquem comigo a todo momento. E que o Espírito de Deus possa prender o seu coração às palavras que nós vamos nos debruçar nessa noite. E eu gostaria de começar refletindo com vocês numa história de um americano. Ele morava na cidade de Massachusetts, nos Estados Unidos da América. O nome dele era Charles Ward. E ele se alistou como voluntário a servir como sargento na 32ª Companhia da cidade. Um dia, lá no quartel, bem longe de sua família, ele escreveu uma carta para sua família. E nessa carta ele dizia: querida mãe, lamento não estar contigo e não sei quando voltarei. E ele completa dizendo: e não sei se voltarei, porque a vida aqui é incerta. Ele tinha diante dos seus olhos a incerteza do amanhã. E um dia, numa de suas batalhas no campo de trigo, na cidade de Betesburgo, ele foi ferido fatalmente e doente, muito próximo da morte. Por causa desse ferimento, ele escreve novamente a última carta para sua família e diz: querida mãe, a morte está próxima de mim e não poderei vê-la novamente. Mas ele diz uma coisa que me encanta. Ele diz: não fique assustada, porque eu não tenho medo da morte. Na verdade, eu entendo que chegou a hora da minha passagem eterna, agora sim, para a verdadeira vida, de seu querido filho e soldado, Charles. Por que isso, irmãos? E como chegar nesse nível de entendimento e de comportamento para lidar dessa maneira com a morte? Hoje, a gente vai refletir em cima disso, dentro de palavras extremamente sábias que Salomão deixou para nós, e a gente vai sim conseguir sair daqui nessa noite sabendo como encontrar equilíbrio no meio da incerteza do caos. Como encontrar uma maneira de viver de forma sábia. E a palavra sabedoria, ela tem um significado que destoa um pouco do que a gente está acostumado a escutar. Porque sabedoria não é inteligência. Sabedoria não é só prudência. A palavra sabedoria, ela tem raiz no grego filosofia. É uma junção de duas palavras. Philo, de amor, amizade, que vem do amor, filéu. E sofia, de sabedoria, de saber, de razão. Sabedoria, ela tem raiz na palavra filosofia, que significa amor pelo saber. Então, como viver de forma amorosa à razão? Como viver de forma afetuosa ao entendimento? Como viver de forma que faça sentido e a minha vida reflita que eu amo o saber? Porque sabedoria é amor pelo saber. E a gente vai ver hoje que isso está linkado com a consideração que a gente tem pela nossa morte. Richard Baxter, um dos maiores teólogos e pastores
dos Estados Unidos da América. Ele escreveu vários livros voltados para o ministério. A casa está sendo abençoado por um deles. Ele disse uma vez: a morte corre velozmente em nossa direção. E não há o que possamos fazer para que fujamos dela. Jonathan Edwards, outro teólogo, porém britânico, ele tinha várias resoluções que eram admiradas. E uma de suas resoluções dizia: decidido, a partir de hoje, pensarei constantemente na minha morte, pois assim tenho certeza que viverei melhor. E a gente vai ver que hoje isso faz todo sentido. Eu convido vocês a refletir comigo em Eclesiastes, de número 7. A gente vai refletir um pouco do verso de número 1 ao verso de número 14, mas a gente vai dar atenção extra a alguns versos, então eu convido vocês para que a gente possa ler somente o 13 e o 14, tá bom? Pessoal da mesa aí, de projeção, 13 e 14. Trouxerá água depois dos avisos hoje, por que será, hein? Eu não falei nada. Não combinei nada com ninguém. Eclesiastes 7, 13, 14, diz assim a palavra de Deus. Vamos ler junto ali? Observe as obras de Deus. Outras traduções está escrito: atenta para as obras de Deus. Pois quem poderá endireitar o que Deus entortou? No dia da prosperidade seja feliz, mas no dia da adversidade considere o que Deus fez. Tanto este como aquele, para que o ser humano não descubra nada do que há de vir depois dele. Amém, queridos? Mantenha a Bíblia de vocês aberta aí. Quero convidar vocês a começar a refletir. E, particularmente, o verso número 1 é um verso especial. E me lembra de Jesus em Lucas, capítulo 12. Jesus, em Lucas, capítulo 12, ele conta a parábola de um homem muito rico, que um dia olhou para os seus celeiros e viu que o seu celeiro não tinha mais condição de comportar suas riquezas e tudo que ele tinha. E ele tomou uma decisão: vou derrubar tudo, vou construir tudo de novo, ainda maior. E depois que ele faz tudo isso, ele agora enche esses celeiros e olha para os celeiros e encontra neles segurança. E segurança não existe aqui. Um empresário brasileiro chamado Flávio Augusto, alguém que eu admiro muito e muito me ensina, ele diz que estabilidade não existe. Tiago, existe estabilidade nos concursos? Não existe estabilidade nos concursos. A partir do momento que o país entrar num caos, numa crise não esperada, repentina, uma caneta mudará todas as leis. E tudo aquilo que você acha que é seu pode amanhã ser confiscado pelo governo, pela simples justificativa de que estamos em estado de calamidade. Não existe estabilidade aqui. Não existe estabilidade na sua empresa. Uma pandemia nos pegou de surpresa e tudo mudou. E muitos que eram ricaços, afortunados, possuidores de bens, de um dia para o outro, começaram a ver as suas riquezas despencando, e os picos históricos das bolsas, de todo o mundo, começaram a cair. Estabilidade aqui não existe. E por causa disso, em Lucas capítulo 12, versículo 15, Jesus diz: a vida do homem não consiste nos bens que ele possui. Você não consegue definir a sua existência a partir das riquezas que você tem. E Salomão, aqui no verso número 1, ele chama a nossa atenção, dizendo que a boa fama, a boa reputação, ela é mais importante do que estas riquezas. Riquezas que muitos se apegam para definir a própria existência, para encontrar sentido, e para fincar de alguma maneira a segurança da sua vida. Salomão diz que essas riquezas, elas são menos proveitosas do que a boa reputação de alguém. Eu quero compartilhar com vocês uma história que eu vivi. Quando eu era mais novo, tinha acabado de tirar a carteira, minha mãe passou mal, eu peguei o carro do meu tio emprestado e subi até a casa dela para levá-la em algum lugar que fosse ajudar naquele momento, que seja o posto, o hospital.
E quando eu fui retornar o carro lá, eu encostei na porta de outro carro. Nada grave, mas encostei, amassou. Não tinha absolutamente ninguém na rua. Mas assim que eu encostei o carro, eu olhei e falei, o que eu fiz? E para piorar a situação, quem hoje é esposa, na época era namorada, já tinha avisado, não pega o carro do seu tio. Então você tem que escutar o quê? Eu avisei. Só que não é essa a questão aqui. A questão é que não tinha ninguém na rua. E ninguém tinha percebido nada. E não foi tão grave assim. Mas a consciência, ela não te deixa em paz. E eu procurei o dono do carro, numa casa, noutra casa, chamei, estava dormindo, fulano. Aconteceu isso, isso, isso. Amanhã eu vou com você até o Lanterneiro e a gente vai resolver isso. O dinheiro que eu tinha era o dinheiro que eu tinha para tirar carteira na época. Tirar carteira de moto. Precisava tirar carteira de moto para estudar, fazer meu curso técnico. Foi todo o meu dinheiro no conserto do carro. Anos se passaram e um dia eu escutei de outra pessoa que escutou do dono do carro, que estava falando no meio de um monte de gente sobre mim. Falando, dizendo, aquele jovem, ele é diferenciado. Porque a honestidade e a integridade com que ele agiu nesse dia mexeu muito comigo. Hoje essa pessoa, o dono do carro, nem é viva mais. Morreu, faleceu há uns meses atrás. Mas quando eu escutei isso, eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque quando a gente se apega às coisas certas na vida, a gente é recompensado. E quando você se apega àquilo que vai trazer na mente das pessoas sobre você coisas positivas, ao invés de coisas negativas, você está sendo um testemunho vivo de graça. Uma outra coisa que eu quero trazer reflexão aqui essa noite, a gente tem uma professora no Brasil, filósofa, Lúcia Helena Galvão, ela fala algo que mexe muito comigo. Ela diz assim, eu quero levar vocês à reflexão. A vida de vocês, qual é o impacto dela na vida do outro? Eu vou parafrasear isso para vocês aqui e tornar de forma mais clara. Quem convive com você, de que forma ele é impactado? Quem te vê no trabalho, quem trabalha com você, sua família, seus filhos que vivem com você o tempo todo, o seu cônjuge, as pessoas que te encontram na rua, os seus vizinhos, qual impacto, qual influência você gera na vida deles? Quando eles se lembram de você, eles têm o quê como base desse pensamento? A boa fama é muito melhor do que as riquezas. É muito mais importante você ter uma reputação de caráter na mente das pessoas do que você possuir bens. E é muito mais importante ter amizades do que bens. Porque são amizades que te levam a lugares muito mais altos e não bens. Você quer ver uma coisa? Vamos falar de forma prática aqui? Você trabalha na sua empresa, você tem colegas de trabalho. Você pode ser muito bom no que você faz. Se você não souber se relacionar com as pessoas, você não vai a lugar nenhum. Você pode possuir todos os bens. Se você, quando as pessoas se lembrarem de você, vir à mente delas egoísmo, arrogância, prepotência, ira, nervosismo, estresse, desequilíbrio, você não vai a lugar nenhum. Porque na hora que o seu superior quiser te elevar, ele vai perguntar aos seus colegas de trabalho: quem é você? A boa fama é melhor do que as riquezas. E Salomão, ele começa a partir da parte B do verso a fazer uma brincadeira que eu achei bem legal. Eu estou falando brincadeira porque eu consegui gerar uma tabela com isso, e a forma como Salomão ele coloca é como se fosse um trocadilho. E ele começa a fazer comparações, colocando uma coisa como melhor e a outra coisa como pior, em relação ao que ele disse antes. É melhor do que. E a partir do verso de número 1, parte B, ele começa a fazer uma comparação e diz: o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Acompanhe comigo, verso 2. Agora ele diz: é melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa onde há festa.
Agora ele diz o porquê disso. Porque a morte é o destino de todos. E os vivos devem levar isso a sério. Ele continua a comparação, agora no verso número 3. É melhor a tristeza do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. Tem um ensinamento fantástico aqui. Mas vamos continuar no 4. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa de alegria. De novo, é melhor ouvir a repreensão de um sábio do que as canções dos tolos. Tal como o estalo dos espinhos, o crepitar dos espinhos debaixo da panela, ou numa fogueira, assim é o riso dos tolos. Isso também é inútil. Preste atenção em mim, pessoal. Salomão, ele está querendo dizer para nós o seguinte: se vocês firmarem o coração de vocês, a visão de vocês, o entendimento de vocês, somente nas alegrias terrenas, vocês não terão tempo suficiente para colocar o entendimento de vocês em ação naquilo que realmente importa. Eu vou repetir agora com palavras diferentes. A vida humana precisa de tempo de reflexão. A vida humana precisa de tempo de reflexão. O nosso cérebro, ele tem uma área nele que se chama de cingulado anterior. E o cingulado anterior, depois pesquisem sobre, ele só funciona com tranquilidade, silêncio, calma, equilíbrio. A pergunta é: em que momento a gente faz isso? O cingulado anterior, ele é responsável por regular a forma como a gente processa as informações, para que possamos responder de forma equilibrada, inteligente, de forma que faça sentido às situações da vida. E ele só trabalha bem quando a gente passa tempos de reflexão em silêncio, com tranquilidade. E a palavra silêncio é uma palavra que está em extinção na nossa era. Não só silêncio de barulho, mas silêncio também visual. Não só silêncio visual, mas também silêncio mental. A gente não para um instante sequer. A reflexão está extinta da nossa vida. Os vídeos curtíssimos, os mini vídeos, eles tomaram conta da nossa vida. E a gente vai rolando tela o tempo todo. E já perceberam que todos os vídeos que você viu essa semana, se eu te perguntar qualquer coisa que você tenha visto, você não vai conseguir falar de nenhuma delas. Porque a sua mente não se prendeu por tempo suficiente refletindo sobre aquilo para que você pudesse absorver. Ou seja, inútil. O que Salomão está dizendo aqui é o seguinte: se vocês não se prenderem às situações da vida que os leva a refletir, tudo será inútil. Aí ele fala do crepitar dos espinhos como numa lareira. O crepitar dos espinhos, vocês vão se lembrar agora? Lembram de uma fogueira quando está acesa em chamas? Toras estão queimando, ou folhas de bananeira, ou seja o que for que estiver queimando. A gente não escuta aqueles estalos? Ou seja, o carvão de uma churrasqueira, a gente não escuta os estalos dele queimando? Isso é o crepitar. O que Salomão está falando aqui em relação à risada do tolo, comparando isso ao crepitar dos espinhos, é que uma fogueira gerada de espinhos secos, ela é inútil. Tente cozinhar um feijão num fogão a lenha com espinhos sendo queimados. Você não terá um resultado mesmo. Você vai passar dias alimentando o tempo todo com espinho, pode ser que você ainda não consiga. Agora coloque uma tora de madeira forte, bruta, e deixe queimar. Tem combustível para o fogo, e o fogo gera resultado. O que Salomão está falando aqui é o seguinte: a vida do tolo, ela é inútil, porque ele nunca para refletir em nada. Ele nunca vai escolher uma casa de funeral ao invés de uma festa, porque o interesse dele é só ocupar sua mente o tempo todo com o barulho da vida terrena
e se esquecer do que virá depois. Então a vida dele é como fogo gerado por espinhos. É uma coisa inútil, não dura, não é perene, não é duradouro, não tem resultados, não produz nada. Agora ele fala uma coisa que mexe comigo aqui, quando ele diz que o rosto triste melhora o coração. Como é que pode uma coisa dessa? Crescemos escutando que é o contrário. Quando Salomão fala do rosto triste, é porque alguém está passando por um momento de tristeza e está em profunda reflexão, está introspecto, está dentro de si em reflexão. E ele está buscando entendimento do que está acontecendo, porque agora ele parou um pouco, ele abandonou o ambiente de festa, a sua mente está num estado de equilíbrio, de tranquilidade. Porque a vida não é só passarinho verde, na janela bonita, no horizonte de sol, com árvores maravilhosas à vista. A vida tem dores, e essas dores que nos geram tristeza, fará com que a gente entre num estado de reflexão. Melhora o coração? Como pode a tristeza melhorar o coração? O que a gente tem que entender é o seguinte, como em Provérbios, de número 4, verso de número 23, Salomão diz: de tudo que se deve guardar, guarde seu coração, porque deles são as saídas de toda a sua vida. Jesus, em Mateus 12:34, falou que a boca fala o que o coração está cheio. E também Jesus, em Marcos 7:21, falou que o coração, ele deve ser limpo primeiro, porque dele procede todos os males do homem. Como a tristeza pode melhorar esse coração? E quando a Bíblia fala coração, o que ela está querendo dizer? Não é possível que a Bíblia esteja querendo dizer da máquina humana simplesmente bombear sangue. Não é isso, querido. A literatura hebraica e a cultura hebraica, ela tem a maneira de se expressar com o coração para dizer sobre o interior do homem. Quando a Bíblia fala de coração, a palavra hebraica para descrever isso aqui, para significar, é leb, e significa homem interior, o centro da vontade, da razão e da emoção. Então, os seus sentimentos, seu saber e sua vontade, elas estão aqui no seu coração, mas não nesse ponto do seu corpo físico. Quando a Bíblia está usando esse ponto aqui, ela está descrevendo como uma rosa cardial. É porque vai sair daqui tudo. Ela está querendo falar sobre o centro do homem. Mas se você refletir comigo, o que realmente a Bíblia está querendo dizer é sobre a mente do homem. Porque é da mente do homem que nasce e que é processada tudo isso. A razão, a emoção e a vontade. Então Salomão está dizendo que a reflexão pode curar a mente. Se nós formos em qualquer psiquiatra, e se você disser que está com sua mente doente, se ele for uma pessoa dotada de um saber real, ele vai investigar antes de medicar por que a sua mente pode estar doente. E na maior parte das vezes, a nossa mente está adoecida porque a gente não para um instante sequer. Ela não tem nenhum tempo de descanso. E quando Deus descansou no 7º dia, não é que ele estava cansado. Ele só quis estabelecer um padrão, um modelo, para nos dizer: vocês vão precisar descansar. Agora uma pergunta para você. Você cuida das saídas da sua vida? As saídas da sua vida importam para você? Pois é do seu coração que eu estou falando. É do centro da sua existência que eu estou falando.
é de você por inteiro. Sabe qual é o nosso problema? E o problema de todos? É que a gente desenvolve só uma área da nossa vida, a área física, e a gente se importa com ela. É como no culto, por exemplo. Todo mundo se importa de chegar aqui muito bem vestido. Mas ninguém se preocupa em preparar a alma. Todo mundo se importa com a casa que vai morar. Mas ninguém se preocupa com a casa que vai passar a eternidade. A gente está o tempo todo preocupado em cuidar das nossas partes físicas. A nossa alma fica de lado. A mulher, o quanto mais importante, o quanto mais belo, o quanto mais arrumado, o quanto mais nova a roupa, quanto mais maquiada, tudo isso, irmão, é maravilhoso. Mas o problema é que a gente só pensa nisso. O homem, o que importa para ele é assistir o jogo. Não tem muito problema se ele vai ter que calçar o sapato que ele encontrar na frente no último momento, todo atrasado para chegar no culto. Ele cuidou das suas vontades físicas. Mas a alma, irmão, a tua alma está em maltrapilho. A tua alma está mendigando. Mendigando cuidado. Mendigando zelo. A tua alma está mendigando alimento. Mas você está preocupado somente com a sua vida física. Você está trabalhando? Show de bola. Meu salário está caindo na conta? Maravilhoso. Está tudo tranquilo? Tem dinheiro suficiente para uma reserva de emergência? Espetacular. Mas a sua alma, irmão, está debaixo da ponte espiritual. Está debaixo do viaduto, não tem um lugar para dormir. Nem cama tem para ela, quanto menos travesseiro. Cuida do seu coração. Cuida das saídas da sua vida. Você vai precisar se distanciar do barulho, vai precisar entrar em estado de introspecção, você vai precisar entrar em estado de equilíbrio, você vai precisar parar um pouco. Você vai precisar parar um pouco. E eu quero convidar vocês para que a gente possa ir para o 13 e para o 14, para que a gente possa conseguir concluir dentro do tempo, pois o núcleo de tudo que a gente vai falar está aqui. Atenção, matéria-prima da glória. E quando você olha aí, está escrito aí, ó, verso número 13. Atenta para as obras de Deus. Atenta para as obras de Deus. Atenta. Não precisa ser nenhum doutor para saber que atenta é tem atenção. Atenção, Acácio, a gente só consegue ter quando o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito estão focados num ponto. E eu lembro de Salmos de número 63, verso de número 6. Está no jeito aí? Quero convidar vocês para olhar para Salmos 63, verso de número 6. O salmista diz assim: quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante a madrugada. Atenção para as obras de Deus. O salmista disse que levantou-se de madrugada para fazer o quê? Lembrar-se de Deus e pensar em Deus. Pensar em Deus. Para as obras. Atenta para as obras. Salmos de número 19, verso de número 1, está escrito assim: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento a obra dos seus dedos. Um sol faz declaração à lua, um dia faz declaração a outro dia. Um glorifica a Deus falando de Deus para o outro. E o firmamento, as nuvens, tudo quanto há, glorifica a Deus. Atenção às obras de Deus. Salmos 46, verso número 8 até o 11 diz assim: olhem para o Senhor dos exércitos está conosco.
O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. E ele diz: aquietem-se, eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado entre os povos. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então a gente viu a tensão, a gente viu as obras, e agora a gente vai ver Deus. A gente vai ver Deus. E agora, prova oral do discipulado. Tá ligado aqui antes? Testa aí, mano. Ligou aí antes? Liga aí no fundo aí. Liga aí, irmão. Aperta o botão aí. Deu certo aí? Deu? Som. Maravilha, irmão. Pessoal, Deus está aqui, pessoal. Deus. Atenta para as obras de Deus. Ô Will, eu preciso provar que Deus existe, Will. Por que que eu não preciso provar que Deus existe? Porque eu sou. Deus já era. Ele é inexplicável. Repete de novo aí, Will. Coloca esse microfone perto aí. Por que que eu não preciso provar que Deus existe? Porque a palavra do Senhor fala que eu sou. A aula 2 do discipulado, a gente aprendeu que não precisamos nos preocupar com provar Deus para as pessoas, porque Deus simplesmente é. E a explicação de Deus é Ele mesmo. E não deve haver no nosso coração uma preocupação em fazer com que isso seja real para todos, porque não será. Ele disse que muitos são chamados, poucos escolhidos. Ele diz que a porta é estreita, o caminho é estreito, e poucos são os que entram por ela. E ele diz que a porta larga e o caminho largo, muitos são os que vão por ele. Então está tudo bem, irmão. É por isso que todo domingo a gente está aqui repetindo uma vez após outra a palavra de Deus e poucas pessoas se despertam. Está tudo bem, irmão. O exército era de 32 mil com Gideão, só ficou 300. Está tudo bem. As multidões que foram alimentadas pelos pães e os peixes, João capítulo 6, eram 5 mil, sem contar os homens e as mulheres. Só 12 Jesus usou para continuar a igreja. Está tudo bem, irmão. Jesus, Deus, o Espírito Santo, Ele não tem nenhuma afeição especial por números gigantescos. Pelo contrário, Ele prefere que sejam poucos para que o seu poder seja manifestado em maior glória. Atenta para as obras de Deus. Em Isaías 43, verso número 25, o Senhor fala assim: eu sou o Senhor, eu sou eu mesmo. Atenta para as obras de Deus, atenta para o seu Deus, irmão. Olha para o Deus da Escritura. Olha para o Deus da Escritura e olha o que Ele fez. Olha o seu amor na cruz. Olha a sua graça derramada. Olha isso, irmão. Só, meu queridão, que você vai precisar parar, porque não tem como atentar para Deus nessa correria sua aí, não. Você vai precisar parar um pouco. Você vai precisar entrar no estado de reflexão, de equilíbrio, parar um pouco, sentar na mesa, abrir a palavra. Ou parar um pouco, sentar no sofá, fechar os olhos, colocar a palavra, mesmo fechada, aqui no seu peito e começar: Deus, eu quero te conhecer. Atenta para as obras de Deus. Tiago, sei me relacionar com Deus. Tiago, eu ainda não sei entender Deus. Você não precisa, meu irmão. Você não entende o tanto de coisa e faz? Não é não? Você não tem o porquê de um tanto de coisa e continua fazendo. Você faz porque deve ser feito.
sobre se relacionar com Deus, eu tenho algo especial para nós aqui hoje, para a gente finalizar. Se relacionar com Deus, você precisará se manter ali. Quando Deus veio ao mundo, Ele se encontrou com o homem. E Ele entregou ao homem de si. Para que um resultado dessa união acontecesse. E não para na prova oral do discipulado, não. Ô Danilão, chega aí, mano. Chega aí, ovelhinha. Deixa eu mostrar algo para vocês aqui hoje sobre o nosso relacionamento com Deus. Cristo Jesus, na glória, viu trevas na terra. Deus enviou o seu Filho ao mundo com toda a pureza, toda a brancura, toda a transparência de glória. A glória, a santidade de Deus se misturou com as trevas do homem. Quando João capítulo 1 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. E quando Ele morre na cruz do Calvário, Ele transfere de si para o homem. E a substância de Deus, a natureza de Deus, a mente de Deus passa a ser acessível para o homem. E a junção de santidade de Deus com as trevas do homem gera um resultado aceitável a Deus. Como pode isso? A santidade de Deus se misturou com as trevas do homem. A luz do mundo raiou nas trevas do homem. E o produto dessa união foi santidade. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz: e vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa. A brancura de Deus se misturou com o pretume dos homens. E o resultado foram filhos aceitáveis a Deus. Isso é a obra de Deus. Então atenta para ela, filho de Deus. Atenta para as obras de Deus. Vamos, vai lá. Amém. A primeiro momento, Cristo sempre será escandaloso para nós. Eu finalizo aqui. A primeiro momento, Cristo sempre será um escândalo para nós. Nós nunca vamos entender Deus do dia para a noite. O problema é que a gente acha que Deus é como o Kit Kat, o micro-ondas, a barra de cereal, tudo rápido, imediato. Deus não é assim. Não é assim. Nicodemos e a mulher samaritana nos ensinou isso. Nicodemos no início não entendeu absolutamente nada. A mulher samaritana também não entendeu absolutamente nada. Só que os dois saíram convertidos. Por quê? Pense nisso. Essa resposta eu não vou dar não.